Este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Bom dia, eu sou o pastor Luciano Pedrosa e eu quero dar bem-vindo a você para o nosso programa Começando Bem o Seu Dia. Nessa semana nós vamos falar sobre um tema muito especial que é sobre o seu bem-estar. E nós vamos meditar na Palavra de Deus durante essa semana, esses 5 dias, para a gente aprender na Palavra do Senhor como podemos ser felizes e ter uma vida bem-sucedida, mesmo em dias em que a nossa sociedade está tão carente de paz, de alegria e de felicidade. Estamos de volta com o programa Começando Bem o Seu Dia e nessa semana nós vamos falar sobre o seu bem-estar. Eu quero ler com você um texto muito poderoso da Palavra do Senhor que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E diz assim a Palavra do Senhor: E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui, ele é tremendo, porque a Bíblia fala sobre os 3 aspectos da vida humana. Na verdade, a Bíblia está nos mostrando aqui que nós somos um ser completo dividido em 3 partes. O ser humano é uma tricotomia, como diz aqui o texto da palavra, espírito, alma e corpo. O interessante é que a palavra de Deus ela faz muito sentido em todas as coisas, porque lá no livro de Gênesis, a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E todos nós sabemos que Deus é uma trindade. O que é uma trindade? Ele é 3 em 1. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então nós também, assim como Deus, sendo feitos à semelhança dele, nós também somos 3 em 1. Espírito, alma e corpo. E é tão interessante a gente entender essa formação completa do ser humano, da nossa forma integral, porque essas 3 partes, elas estão unidas na nossa vida, no nosso ser completo, mas elas existem de forma independente também. Portanto, nós temos que cuidar dessas 3 partes de forma muito especial, com muito cuidado, e cada uma delas tem a sua característica. E nesse programa, nós vamos tentar explicar para você em poucas palavras, embora seja algo tão complexo, mas não é difícil entender, como nós podemos equilibrar a nossa vida e ter uma vida bem completa no nosso ser, para que possamos experimentar o melhor de Deus. Eu quero te dar o exemplo de um tripé. Imagina um tripé. Por exemplo, eu estou de frente para um tripé agora, com essa câmera que está me filmando. Então, como o nome já diz, o tripé tem 3 pés. E essa estrutura, ela só pode se manter de pé se as 3 pernas desse tripé estiverem equilibradas, funcionando. Se porventura uma das pernas do tripé quebrar ou não funcionar, a estrutura toda desaba. Então, o nosso ser completo, espírito, alma e corpo, se qualquer uma dessas áreas não estiver curada, em pleno funcionamento, saudável, a nossa vida também pode desabar. Isso justifica porque muitas pessoas hoje parecem tão felizes. Por exemplo, hoje as pessoas cuidam tanto da parte estética, do seu corpo. E é muito bom que cuide mesmo. Mas se não cuidar das suas emoções, não adianta nada, porque ela vai ter um corpo saudável, até bonito esteticamente, mas vai ser uma pessoa triste, uma pessoa desanimada, vai entrar em depressões. Por outro lado também, precisa cuidar do espírito. E se o espírito não estiver também saudável, conectado com Deus, com as coisas de Deus, se a tua vida espiritual não estiver equilibrada, você pode ter até boas emoções, é possível, você pode ter até um corpo saudável, mas possivelmente você vai se sentir vazio por dentro, porque o seu espírito não vai estar equilibrado, saudável e alimentado. Quando nós falamos do corpo, que é essa estrutura externa que nós temos, às vezes nós pensamos que é a coisa mais importante que temos. De fato, é importante, mas eu quero dizer que não é a mais importante, porque as outras 2 também fazem parte desse complexo que tem tanta importância como o seu corpo. Mas o corpo é a forma que nós nos comunicamos com o mundo.
Nós só podemos tocar nesse mundo, nos comunicar com o mundo através do nosso corpo físico, isto é, os nossos 5 sentidos, que é a nossa visão, a audição, olfato, paladar e tato. É dessa forma que nós entendemos o mundo. O nosso corpo é uma interface que nós podemos entender e discernir os movimentos sociais, as coisas naturais, as coisas físicas. Por outro lado, a alma é muito importante. Eu gosto de falar sobre a alma, fazendo você mais uma vez imaginar uma imagem, onde você estiver agora aí na sua casa ou até assistindo na TV ou na internet. Imagina um alvo. Um alvo com 3 níveis. Aquele nível mais externo, que vale menos pontos. O nível do meio, que vale uma pontuação intermediária. E o nível mais central ali do alvo, que é o que vale mais pontos, que vale 100 pontos. O nível intermediário é a nossa alma. Ela está entre o corpo e entre o espírito. E ela é muito importante também, porque na nossa alma estão as nossas emoções e sentimentos. Na nossa alma estão as nossas memórias e na nossa alma também está o nosso intelecto. Então nós precisamos cuidar muito bem da nossa alma. Pessoas que são feridas emocionalmente, elas tomam decisões erradas, porque na nossa alma está o centro das nossas vontades. Pessoas que têm problema na alma não conseguem se relacionar bem com as pessoas que estão ao seu redor, com familiares, se tornam pessoas infelizes, se tornam pessoas deprimidas, se tornam pessoas que não têm prazer na vida. Portanto, o teu bem-estar na sua alma, nas suas emoções, é muito importante. E por último, eu quero falar sobre o Espírito. O Espírito é a essência do próprio Deus em nós. A Bíblia fala que lá no livro de Gênesis, quando Deus estava fazendo o protótipo do homem, e a Bíblia fala que o próprio Deus ele fez um boneco de barro, do pó da terra, e quando ele terminou aquele protótipo do homem, a Bíblia fala que Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro. E quando o sopro de Deus encontrou aquela matéria, aquele protótipo do homem, a Bíblia fala que esse homem se tornou uma alma vivente. Então, o Espírito de Deus tocou o homem através do sopro de Deus. É algo muito profundo. E o espírito humano é onde Deus se comunica com o homem. Então nós vimos que o corpo, nós nos comunicamos com o mundo, com as coisas físicas, mas o espírito é onde Deus se comunica conosco. A Bíblia fala em João capítulo 4, versículo 24, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele fala que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus é espírito, ele só pode se comunicar na natureza dele dentro do homem, no espírito do homem. Então, essa conexão com Deus, no seu espírito, manter o seu espírito ativo, aberto para ter comunhão com Deus, é muito importante para a sua saúde espiritual. Então, resumindo tudo, espírito, alma e corpo faz parte do nosso ser completo. É a forma que nós somos seres integrais, que fomos criados por Deus assim, e precisamos cuidar das 3 partes com muito cuidado, e a Bíblia nos ensina sobre isso. É o nosso encontro matinal para você receber uma porção da palavra de Deus que vai abençoar o seu dia e a sua semana. E nessa semana nós estamos falando sobre o bem-estar, que falamos sobre como Deus nos fez seres completos, com espírito, alma e corpo, e precisamos cuidar dessas 3 partes para que possamos ter uma vida plena, uma vida de plenitude e uma vida de abundância, como é a promessa de Jesus, que nos prometeu que Ele nos daria vida, mas uma vida em abundância. Então, nesse programa, nós falamos e explicamos um pouco sobre a função do espírito no ser integral do homem, da alma e também do corpo, e como é importante a gente trabalhar bem essas 3 questões para que possamos viver essa vida tão abençoada por Deus. Eu quero declarar que a partir dessa semana, você recebendo essas palavras, tanto o teu corpo físico, uma vida saudável, um corpo bem cuidado, a sua alma com as suas emoções bem resolvidas, você vivendo em alegria, experimentando da paz verdadeira, e também no seu espírito, você desenvolvendo a cada dia uma comunhão muito intensa com Deus. Você vai encontrar no Senhor e na palavra de Deus respostas para você realmente ter uma vida plena e com muito bem-estar. E antes de terminar esse programa, desde já eu quero agradecer por você ter estado conosco nesses minutos, ouvindo a palavra de Deus. Mas antes de terminar, eu quero orar por você, para abençoar a sua vida
nessa manhã. Se você puder, nesse momento, onde você estiver, parar um pouquinho, se ainda puder, fechar os seus olhos, se concentrar em Deus, eu quero abençoar a sua vida. Senhor Jesus, eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que nos vê nesse momento, ouve essa palavra, é a Tua palavra que é poderosa para nos libertar, para nos alimentar, para nos abençoar por completo. Nós estamos falando sobre bem-estar na alma, no corpo e no espírito. E eu declaro, Senhor, a Tua visitação sobre a vida desse meu irmão, minha irmã, que porventura nesse momento possa estar passando por alguma aflição, por alguma tristeza, por alguma crise. Eu declaro, Senhor Deus, a Tua bênção, a vitória do Senhor nesse momento, encontrando essa pessoa, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Meu querido e a querida, que Deus te abençoe. Tenha um dia de vitória para mais um programa Começando Bem o Seu Dia.